Olá galera, sejam bem-vindos ao nosso curso de Projeto e Redes de Computadores. Nesta aula falamos sobre a caracterização da rede existente. Como objetivo, no final da aula, o aluno deverá saber elaborar um mapa de redes, saber o que é preciso para fazer esse mapa de redes, saber o que é necessário para um levantamento de um cabeamento existente, verificar se existem algumas restrições de arquitetura e avaliar a disponibilidade da rede atual, além de alguns parâmetros para verificar a saúde dessa rede. A bibliografia utilizada para esta aula é o livro de Redes de Computadores do professor Soares e uma apostila, Metodologia de Projeto de Redes, do professor Jacques, disponível no site projetosderedes.kit.net, que pode ser baixada gratuitamente. Para desenvolver o projeto de redes, nós estamos usando a metodologia top-down. E esta aula está enquadrada em identificando necessidades e metas dos clientes, trabalhando na terceira subetapa, que é a caracterização da rede existente. Se em etapas anteriores, eu fiz um estudo inicial de um mapa de rede proposto e agora faço o levantamento de mapa de redes, eu vou, consequentemente, fazer um mapa final, que é a minha solução, incorporando as facilidades que eu tenho para essa rede. Para isso, eu tenho que verificar a saúde da rede. A avaliação da rede existente inclui o conhecimento da topologia e da estrutura física, além da avaliação do desempenho da atual rede, permitindo determinar se as metas do projeto do cliente são realistas. Este estudo podemos dividir em três etapas. Primeiro, a determinação da topologia da rede existente, a estrutura física que eu tenho nessa rede e como é o desempenho da rede. Eu devo levantar um mapa da rede existente. Normalmente não existe nenhuma documentação na maioria das vezes. Isso precisa ser um trabalho de campo. E neste trabalho nós colocamos o nome dos equipamentos, os servidores. Se eu tiver alguma WAN, eu coloco qual é a empresa, como é que está sendo feito essa conexão, as bridges que eu encontro nas minhas subredes, ou seja, eu tenho que fazer um levantamento completo, colocando localização de roteadores, switches e outros equipamentos, representando a topologia, toda a arquitetura, onde é a administração, enfim, tudo que for possível levantar. O mapa de redes que eu estou levantando da rede existente é um trabalho de campo. Eu preciso dar nomes, definir comprimentos. Não é um trabalho simples, verificar elementos de interconexão, e eu posso ter um ou mais desenhos de levantamento. Então eu tenho que localizar todos os dispositivos que eu encontro nessa rede. Isso é com a rede física. Então, neste primeiro passo, que é elaborar o mapa de redes, eu devo colocar informações geográficas, conexões do WAN entre países, prédios, campos, colocando também o nome das empresas, conexões LAN e WAN entre prédios e campos, quais são as tecnologias de enlace, Ethernet, Fast, ATM e outras, qual é o nome do provedor do enlace, caso haja, a localização dos switches e roteadores com endereço, prédio, andar, localização e o enlace se eu tiver alguma VPN, localização dos servidores, em que máquina eles estão ligados, localização e alcance das VLANs. Nesse caso eu vou trabalhar com código de cores, como já foi dito em outras aulas, topologia dos sistemas de segurança, caso haja, firewalls, redes intermediárias, e a topologia lógica dessa minha rede. Então, nesse primeiro passo, eu vou fazendo um mapa de rede, mas de alto nível, não preciso bater detalhes. Essa figura que vocês estão vendo aí à esquerda é a figura tirada do livro da nossa
bibliografia, metodologia de projetos. Então vejam, ele está indicando todos os endereços, todas as velocidades, não, todas as taxas de transferência, o tipo de topologia de interligação FDI 100 megabits por segundo, não é? O firewall. Do lado direito, nós não precisamos fazer um desenho tão artístico assim. Nós podemos colocar como está aí do lado direito, né? Essa bolinha com X representa roteadores, bridges. Eu só preciso dizer e botar as informações. Então, do lado direito, eu tenho as mesmas informações que eu tenho do lado esquerdo. Algumas restrições podem ser de ordem ambiental e podem requerer soluções específicas para o projeto, como, por exemplo, proximidade de rios, rodovias, ferrovias, instalações elétricas, indústrias pesadas, algum obstáculo na transmissão do sinal de rádio, utilização de infraestrutura pública como postes para atravessamento de ruas. E dentro de alguns edifícios eu ainda tenho algumas coisas arquitetônicas que podem afetar a viabilidade de implementar um projeto de rede. Problemas de condicionamento de ar, calefação, ventilação, energia. É muito comum a gente ter energia imprópria porque tem dispositivos que causam transientes na mesma rede elétrica. Proteção contra interferências eletromagnéticas. Caminhos livres e superfícies refletoras que podem prejudicar na transmissão de Wi-Fi sem fio. Portas que possam ser trancadas para fazer a segurança física. Espaço para as tubulações, caixas de passagem. Racks de equipamentos onde eles vão ficar localizados ou se já estão localizados aonde. Qual é a área de trabalho que eu vou manter a minha equipe de manutenção de redes. Eu preciso fazer uma caracterização do endereço e da nomenclatura na rede. Se eu não tenho documentação, eu tenho que verificar uma forma padrão para dar nomes para os sites, servidores, roteadores, links de comunicação. É necessário estabelecer um padrão. É necessário também verificar se a rede atual possui um plano de endereçamento, tal qual um plano de endereçamento IP, para se certificar se haverá restrições ao projeto ou se será necessário redesenhar todo o plano de endereçamento. Por exemplo, máscaras de subredes IPs atuais podem limitar o número de nós em uma LAN ou uma VLAN. É preciso tentar entender o projeto de cabeamento da rede existente. Isso auxilia a satisfazer as metas de facilidade de escalonamento e disponibilidade do projeto da nova rede. Devem ser documentados os tipos de cabos, bem como seus comprimentos, o número de pares de fio. Precisamos avaliar também a qualidade da identificação dos equipamentos e cabos existentes. Documentar as distâncias entre edifícios, pois isso vai nos ajudar na escolha do novo cabeamento. Dentro dos prédios, precisamos localizar os centros de fiação, as quadras de distribuição de conexões, a sala de servidores, muitas vezes quadros DGs. Essas informações podem ser reunidas todas em uma planilha. Temos que identificar o cabeamento vertical que passa entre cada andar, quantos pares tem, e o cabeamento horizontal que vai do centro de fiação em cada andar até as tomadas de rede, os cabeamentos nas áreas de trabalho, das tomadas de rede até as estações de trabalho, e também podemos localizar também as tomadas elétricas, né, os pontos de energia. Tudo isso precisa ser levantado. Nesta planilha colocamos o cabeamento horizontal, vertical, qual é o tipo de cabo, por edifício, como mostrado na planilha. Então eu vejo cabeamento na área de trabalho, cabeamento vertical e cabeamento horizontal. O levantamento de campo nem sempre é muito simples. Eu preciso verificar, por exemplo, o terminal em cada parede, se tem tomada elétrica, e aí identificar no terminal na parede, verificar o cabo horizontal onde ele vai parar no terminal na sala de armário.
e depois em que porta ele está entrando em cada equipamento. Para isso, eu preciso estabelecer regras de nomes, caso não exista, ou então entender a lógica que foi usada no projeto. Normalmente não existe projeto, nem existe lógica. Então eu tenho que ter um padrão de nomes para identificar cabos e equipamentos. Eu poderia, por exemplo, usar assim, ó, andar, 3 posições ponto, 3 posições sala, 3 posições sequenciais. Esse é um exemplo. Agora, se a gente quiser, já pode começar a usar no nosso projeto as indicações da norma brasileira. A NBR 14565 já estabelece um padrão de nomes que nós vamos usar na nossa aula de cabeamento. Mas aqui a gente já pode começar a fazer isso. A norma, no seu item 4, já nos mostra como é que nós devemos identificar o cabeamento para telecomunicações, né? Então está aí, ó, ponto de telecomunicações, trecho secundário do cabo, etc. Nós temos que ver o que a gente está levantando e já usar essa norma. A norma também estabelece como vamos identificar cabos de fibra ótica, né? Se ele é de multimodo para rede interna, rede externa, se ele é monomodo, rede interna, rede externa, etc. Dependendo da situação, nós já podemos usar esse padrão de nomes, que vai facilitar no futuro projeto. Continuando aqui nessa transparência, nós estamos colocando a identificação de cada cabo, blocos de transmissão de cabo, blocos de construção de partes de cabo, sumário da contagem para os armários de telecomunicações, né? Então tá aí, a gente tem que se ater à norma, que isso já vai facilitar no futuro. Após o levantamento da topologia da rede, nós devemos verificar a saúde da rede existente. Para isso, nós temos que estabelecer um referencial, que nós vamos chamar de baseline. O que nós vamos botar nessa baseline? Definir o seguinte: em que pontos eu vou fazer medições, qual é a frequência das minhas medições, o que eu vou medir em cada ponto, para eu poder fazer um quadro que me permita a análise. Definir se eu vou medir no horário de pico, que dias especiais eu tenho um tráfego diferente, né? Então a gente determina essa baseline. O estudo de desempenho da interrede existente oferece uma medida de comparação a partir do qual será possível medir o desempenho da nova rede. Para isso, eu preciso desenvolver uma linha base que me permita fazer a comparação. Desenvolver uma linha base com precisão do desempenho de uma rede não é uma tarefa fácil. É um dos aspectos desafiadores do projeto. Nós temos que selecionar o momento para fazer a análise. É necessário que o período de tempo da análise cubra todos os períodos da carga normal da rede e também os períodos de tráfego. Deve-se atentar ainda para excluir da análise condições atípicas da operação, coisas que não são normais. Devemos verificar as informações disponíveis sobre o MTBF e o MTTR para as redes e os principais segmentos da rede. Eu preciso ter essas estatísticas, mesmo que eu faça isso de forma, caso não exista um esquema formal para registrar essas informações, eu preciso tentar identificar isso com os meus clientes. Isso para quê? Para eu colocar metas de disponibilidade. As metas do cliente são realistas, considerando o estado que nós temos da rede. O meu cliente está satisfeito com essa rede? Então a gente precisa saber isso daí, tá? Então eu estou se propondo essa tabela que está aí, ó. Redes, o segmento de redes, qual é o MTBF medido, qual o MTTR, a recuperação. Nós já colocamos o que é MTBF e MTTR em outras aulas, né? O MTBF é a frequência de falhas, né? De quanto em quanto tempo a rede cai. E o MTTR é qual foi o tempo que eu tive para recuperar. Então, aqui está se sugerindo a data e última queda importante, né? E qual foi a causa.
Deve-se verificar se o tempo de resposta está adequado para os seus usuários, se eles estão reclamando de lentidão. A lentidão é função do número de enlaces e também do tipo de protocolo usado na rede, né? Eu posso fazer esse levantamento, existem softwares que me permitem fazer esse levantamento. Então eu posso fazer essa estatística, por exemplo, de 2 em 2 dias ou em dias de pico, né? Eu tenho que verificar se eu tenho problemas de saturação. Eu posso medir isso, por exemplo, a cada 10 minutos. Eu tenho que tomar cuidado, porque o excesso de informação não vai me permitir tirar conclusão nenhuma. Eu não posso ter pouca informação para isso, mas também informação demais atrapalha. Podemos também fazer o levantamento do tempo de resposta entre roteadores. Nós podemos utilizar um aplicativo do tipo Ping que verifica o endereço de cada roteador, qual é o tempo de ir e voltar, o tempo de resposta, com os vários elementos que estão na minha rede. Daí eu monto essa matriz que vocês estão vendo aí. Claro que eu posso fazer isso em vários momentos, como foi dito, em horas de pico, em dias atípicos, coisas que me permitam fazer uma estatística. Além do desempenho, nós também temos que fazer a acurácia da rede. O que é a acurácia? É verificar a capacidade, a qualidade em relação a erros. Existem equipamentos que podem me medir o número de bits errados, né? O Better, né? Então eu consigo medir a taxa de itens de erros. Eu também tenho que verificar qual foi a condição que eu contratei, o SLA que eu contratei com algumas empresas, né? Eu posso medir quadros errados durante alguns dias para verificar se tem algum equipamento ruim. Existem softwares que fazem isso, nós vamos colocar eles aqui, né? Eu tenho que verificar se eu tenho interferências elétricas provocando erro na minha rede. Cuidado com instalações elétricas que compartilhem motores, ar-condicionados, porque isso provoca transientes e o transiente provoca erro. Eu tenho que ter muito cuidado com a qualidade da minha instalação. Eu posso colocar um software analisador de protocolos, vendo o tamanho dos quadros, né? Aí com isso estudar a análise de atraso e tempo de resposta, né? Eu envio um ping, né, e pego a volta, né? Eu consigo fazer isso medindo esse atraso entre dispositivos e hostes importantes com softwares do tipo Round Trip Time, né? Uma coisa que eu também tenho são nos roteadores comandos de estatísticas, né? Os roteadores possuem comandos que permitem verificar estatísticas internas. Por exemplo, a Cisco, eu tenho show interfaces, né, para ver taxas de entrada e saída de pacotes descartados, tamanhos de filas, quantas vezes a interface foi resetada. Eu tenho contadores cumulativos, né, não são taxas, a gente tem que tomar cuidado com a informação. Eu posso fazer várias medições e calcular essas taxas. No show process, nós podemos ver a utilização de CPU dos meus equipamentos. Eu posso verificar como é que está sendo feito o processamento do processo de roteamento, de gerência de buffers. Todas essas informações existem nos roteadores, né? Eu estou colocando isso como uma característica do software do roteador. Mostra os buffers, tamanho do buffer, né? Como é que eu posso realocar esse buffer, tudo isso é possível. Se a rede tem uma estação de gerência, ou seja, se a rede está sendo gerenciada, muita informação já vai estar disponível nessa estação. Eu tenho analisadores de protocolo que podem capturar o tráfego da rede, decodificar os pacotes, me prover estatísticas. Eu tenho softwares tipo Sniper Network Analysis
da Network Associates, que faz isso. Outro software para isso é o EtherPeak da AG Group. E temos ainda ferramentas para monitoração remota a partir da estação. O Probes Remote ajuda a adquirir uma quantidade fantástica de estatística da rede. Pode-se ver, entre outras coisas, erros de CRC, colisões no segmento Ethernet, erros no segmento Token Rings, tamanho de quadros, taxa de tráfego nas interfaces, taxa de broadcast. Como passo final na caracterização da rede existente, eu devo inspecionar o comportamento dos principais roteadores da rede, incluindo a determinação do nível de utilização de CPU do roteador, quantos pacotes do roteador processou, quantos pacotes ele perdeu, qual é o status do buffer de entrada e saída das interfaces. E para isso eu uso comandos específicos do roteador em uso. Eu posso utilizar o SNMP Sample Network Management Protocol. A coleta de dados deve ser feita durante algumas semanas para eu poder fazer uma estatística confiável. Para completar a minha análise, eu devo ver se a topologia e a infraestrutura física da rede estão bem documentadas, se os endereços e nomes atribuídos estão de maneira estruturada, se a fiação da rede está instalada de forma adequada e já identificada. Eu não posso ter comprimentos maiores que 100 metros entre o centro de fiação e as estações de trabalho. A segurança da rede tem que atender às condições do cliente. Ter certeza que nenhum segmento Ethernet compartilhado está saturado, ou seja, não pode passar de 35% da utilização média da rede num período de 10 minutos. Se nenhum segmento de Token Ring compartilhado já está saturado, ou seja, acima de 70% da média de utilização da rede em cada 10 minutos. Se nenhum segmento FDDI compartilhado está ficando saturado, ou seja, 70%. Se nenhum link está saturado, ou seja, 70%. Nós já vimos que acima de 70% eu perco desempenho, o tempo de resposta é ruim. Nós já mostramos essa curva em outras aulas. Nenhum segmento tem um erro de CRC por milhão de octetos de dados transmitidos. E segmentos Ethernet, eu não posso perder mais de 0,1% de frames, devido às colisões. Em segmentos Token Ring, menos de 0,1% dos pramos são erros não críticos, não relacionados com a inserção no anel. Outra coisa importante é o tráfego de broadcast. Ele tem que ser menor que 20% do tráfego de cada segmento. Nenhum roteador pode ser superutilizado, ou seja, a utilização da CPU em 5 minutos tem que estar abaixo de 75%. Em média, os roteadores não podem perder mais que 1% dos pacotes. E o tempo de resposta é menor que 100 milissegundos. Temos que também verificar o jitter que eu tenho na minha rede. Com isto, chegamos ao final desta aula. Se você gostou desse vídeo, recomende para os seus amigos, para os seus alunos, baixe o material e se inscreva no canal.